é sempre bom lembrar: nenhum pai, nenhuma mãe faz um curso superior para se tornarem pais de autistas. Portanto, é função nossa, profissionais da área da saúde e da educação, indicar, orientar, motivar a família a desenvolver desde quando Leo Kanner começou a descrever e explicar, né, a terminologia autismo, que vem do grego auto, automóvel, um veículo que move por si só, autoísmo. Então vem do grego, voltado para si. Portanto, o autismo, ela tem a terminologia já da sua origem grega, né, um indivíduo encapsulado, em si mesmado. E ao longo da história, desde a sua primeira descrição, né, o autismo infantil precoce, etc., lá de Leo Kanner, 1943, até hoje, os pesquisadores vêm tentando descrever com mais propriedade este fenômeno, porque o autismo é uma síndrome. Síndrome significa um conjunto de sintomas. Nós não temos exames para detectar o autismo. Não tem exame de sangue, não tem exame de urina, não tem exame tomográfico. Quando se pede uma tomografia, uma ressonância, é para buscar outros entendimentos e provavelmente alguma comorbidade. Mas nós não dispomos até hoje de um exame para detectar o autismo. Então ele vem passando por vários nomes. Autismo. Quando eu iniciei a minha vida com o autismo, nós chamávamos de síndrome do autismo, na década de 70. Chegando até hoje, aí passamos por transtornos invasivos do desenvolvimento, TID, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e desde 2011, mas precisamente 2014, com a promulgação oficial do DSM-5, que é o manual, né, que descreve transtornos mentais e codifica-os, hoje, então, é transtorno do espectro autista. Alguns podem chamar transtorno do espectro do autismo, mas o que a gente está usando na modernidade é transtorno do espectro autista. Hoje é assim que denominamos. O transtorno do espectro do autismo, TEA, já da própria terminologia autismo, que vem do grego, significa pessoas que vivem num mundo interno próprio, encapsulados, e que parecem não desenvolver a consciência do seu próprio eu. O que quer dizer consciência do seu próprio eu? Que eu existo, eu sou, é meu pai, minha mãe, eu sinto, eu quero. Por isso até que muitos deles, quando chegam à fala, sempre vão iniciar primeiro fala na terceira pessoa. O menino quer, André quer água. Você pergunta, meu filho, você está com fome? André está com fome. Quando chegam a falar, e quando a gente fala sobre isso, a gente fala que é a maioria, porque tem sempre exceções, porque cada criança tem a sua configuração. Então, o autismo, sim, é um conjunto de sintomas. Não é tão somente porque a criança faz flapping, movimentos de bater asa, quando está excitado, está feliz, ou porque quando eu o chamo ele não parece não ouvir, então ele não responde, ou porque ele tem dificuldades do contato olho a olho, então é autismo. Para que você faça um diagnóstico de autismo, é necessário aglomerar, juntar conjuntos de sinais. E para isso nós temos várias escalas no mundo de hoje que vão nos indicar se a criança tem mesmo o autismo ou não. Ao longo
de séculos, mas mais precisamente nos últimos 40, 50, 60 anos, aceleramos bastante no entendimento da vida humana, através de evidências, pesquisas, nos laboratórios, e percebemos que cerca de 10% da população vão apresentar alguma atipicidade. O que é atipicidade? Um transtorno. E aí, nós vamos observar que cada um, mesmo sendo um determinado transtorno, há, de acordo com a pergunta, graus de acometimento. O que é graus de acometimento? O que é um grau de acometido? Uns são mais profundos, essa atipicidade, outros são menos. Então, como nós estamos falando sobre o autismo, você vai observar numa determinada criança que já está com o diagnóstico devidamente bem prescrito, autismo, ele tem o TEA, transtorno do espectro autista, e ele apresenta cerca de 4, 5, 6 sintomas que a gente observa no autismo. Mas eu posso olhar, por exemplo, para uma outra criança, com uma outra idade, ou a mesma idade, ela também está com um diagnóstico devidamente prescrito de autismo, do TEA, só que ela tem 8, 10 sintomas do autismo. E eu posso pegar uma outra criança, que ela não tem somente 8, 10, ela vai ter 14, 16 sintomas de autismo. Já na década de 80, quando eu era doutorando ainda no departamento de psiquiatria na Alemanha, ali eu já tinha descrito 73 sintomas que nós podíamos observar numa pessoa com autismo. Alguns anos depois, os norte-americanos conseguiram descrever 123 sintomas. E esses são chamados graus de acometimento. Só que cada sintoma, ele não é específico do autismo. Por exemplo, você chamar uma pessoa pelo nome dela e ela não te responder. Você pode observar isso, por exemplo, na esquizofrenia catatônica. Quem tem uma esquizofrenia catatônica, ele pode ficar encostado numa parede, num muro, inerte, horas e horas. Você vai chamá-lo e ele nem vai reagir. Você chama pelo nome dele e ele está lá na catatonia dele. Portanto, para prescrever o transtorno do espectro autista, é necessário encontrar um conjunto de sintomas. E aí, o que eu mais uso e tenho usado ao longo dessa história, porque é mais simples e mais rápida para você chegar, é uma cartilha da National Society for Autistic Children, que seria mais ou menos igual aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Autistas, é uma associação de pais norte-americanas, que já na década de 80, década de 90, já tinha construído uma cartilha para pais, identificando 14 sintomas cardeais para você determinar se a criança tem ou não tem autismo. E ali, inclusive no meu penúltimo livro publicado aqui no Brasil, eu trago eu nomeio, eu cito esses 14 sintomas, mas ali está claro que uma criança não precisa ter 14 daqueles sintomas. Ali está descrito a partir de 4 sintomas. O seu filho, o seu aluno, o seu paciente, aquela criança, aquele jovem, está apresentando desses 14, pelo menos 4 ele tem autismo. Olha, mas eu posso pegar um outro e vejo essa cartilha, 14 sintomas, não, mas aquele ali tem 8 sintomas, ou o autismo dele é mais grave. E nós vamos encontrar aqueles mais severos, que vão apresentar aqueles 14 e mais alguns outros. Então nós temos o leve, quando ele apresenta aí pelo menos 4 sintomas, não é porque apresenta 1 ou 2, isso não é autismo. Pelo menos 4, e desses 4 não há outras comorbidades, quer dizer, outros problemas que intercedem também no autismo.
Então, assim, olha, um autismo leve. E quanto mais acometido de sintomas uma pessoa com autismo estiver, menor a probabilidade dele vir, por exemplo, a desenvolver a fala. Aí vem a escrita, a leitura. Inclusive, quando vai para um grau acentuado, severo de autismo, são indivíduos que provavelmente o resto da vida vão estar na dependência de pessoas que possam cuidar deles, porque eles não conseguem desenvolver autonomia. Talvez uma ou outra atividade autônoma, mas em geral não vão conseguir desenvolver. E é assim que nós vamos, então, escalonando graus de acometimento. Nossa, essa pergunta todas as pessoas fazem. Os pais, os clínicos, os educadores. A partir de quando? Eu posso dizer para vocês. Eu já cuido de pessoas com autismo há 45 anos. E tive a sorte de ter trabalhado com diversas culturas, em diversos países, diversos lugares, diversas épocas. E, é claro, essa experiência do dia a dia, trabalhando de domingo a domingo, a gente vai adquirindo experiência. Experiência não é ciência. Experiência te ajuda na ciência. Ciência só fala depois que está comprovado. E baseada em fatos, números e evidências, não é nem achismo. Não é? Há fortes indícios, por exemplo, e para mim é muito claro, por isso que eu fiz esse discurso todo para chegar até aqui, para dizer que a experiência tem demonstrado o seguinte: quanto mais sintomas uma criança apresentar, que advém do autismo, portanto, um conjunto de sintomas, mais fácil de diagnosticar. Para nós é o contrário, né? Quanto mais difícil o caso, mais rápido eu chego no diagnóstico. Por que isto? Porque quando os sintomas são muito sutis, muito leves e poucos, nós ficamos na dúvida, isso é autismo ou não? Então, para definitivamente responder a esta dúvida, eu já, por exemplo, pude indicar, né, num relatório, que eu chamo de parecer, não parecer, crianças com 6 meses de idade, porque já eram vários sintomas claros, evidentes. Como eu já precisei que a criança fizesse o seu terceiro ano e meio de idade, porque de acordo com que ele iria evoluindo, quando teria que aparecer a fala, quando teria que aparecer, por exemplo, identidade de comunicação com outros pares, meninos, brincadeiras que requerem fantasias, simbolismos, elas não apareciam. Estes casos, normalmente, estou generalizando, tem sempre as exceções, normalmente a gente só vai mesmo conseguir prescrever com 3 anos e meio, 4 anos de idade. Isso é muito bom para uma família. Por que é muito bom para uma família? Porque já indiquei, quanto mais leves os sintomas e quanto menor for o número desses sintomas, maior a probabilidade de um bom prognóstico. O que é bom prognóstico? A criança se desenvolver e responder bem às terapias, à educação, etc. E ter, provavelmente, uma vida mais amena, uma vida mais autônoma, uma vida mais livre, quando chega, inclusive, na sua fase adulta, que é o período em que a gente mais longamente vive na vida. O autismo, ele está no indivíduo desde o nascimento. Ninguém adquire autismo por qualquer condição. Era um mito que nós carregamos ao longo do tempo, décadas, e que ele vem sendo quebrado de 1980, quer dizer, da década de 80 para cá. Já haviam, evidentemente, várias hipóteses que contradiziam, porque quando, na época de Leo Kanner e outras pessoas começaram a falar sobre autismo, isso até me dói tanto falar sobre isso, porque foi tão terrível para muitos pais aqui no Brasil, quando depois eu vim para o Brasil,
é que autismo era causado pela famosa mamãe refrigeradora, a mamãe gelada, a mamãe geladeira, aquela mamãe fria, aquela mamãe que rejeição de filhos causava autismo, a mamãe que entregava o seu filho para a babá cuidar, ou a vovó, ou outro alguém, então a criança desenvolvia, na verdade, uma parede em volta de si e se tornava autismo. Vocês não têm noção do estrago que essas teorias, ou essa teoria fez na vida de muitos pais que queriam filhos, que cuidaram dos seus filhos, mas que o filho tinha autismo e a mamãe então se achar culpada de que ela tinha feito alguma coisa errada e fez o seu filho tornar-se autismo. Vocês não têm noção da tragédia que foi isso aqui no Brasil. E continua sendo ainda em alguns lugares. Porque ainda existem, sim, algumas pessoas que ainda estão nesse mundo de entendimento. Eu só costumo dizer, perdoe-me até um pouquinho de ironia, mas eu tenho que dizer, porque eu defendo isso respeitosamente. Ué, se rejeitar filho, se ser frio com autismo, causar autismo, mais da metade da população brasileira teria que ser autista. Os pobres, os miseráveis que não têm como a papai e mamãe cuidarem. Se você entrar então nesses orfanatos, etc., todo mundo teria que ser autista. Porque não tem pais, outros que estão cuidando. A média nos orfanatos e outros lugares, ela é um pouco maior de autismo, mas é porque ali está uma população específica. Mas ela não é extraordinariamente maior. Então, grandes equívocos já cometemos quando a gente cuida de humanos. Nós que escolhemos um dia cuidar de humanos, entendo eu, temos que sermos um pouquinho mais precisos no que fazemos. Mas autismo não é causado por condições externas. As condições externas podem sim aperfeiçoar, quer dizer, piorar, aprofundar o autismo. Por isso que eu chamo de aperfeiçoar, não no bom sentido. Aperfeiçoa é o seguinte, fica mais evidente. O menino abandonado aqui, pouco estímulo ali. Mas ali, quantas crianças que nós conhecemos que são abandonadas e não são autistas, mas podem apresentar um outro problema na vida, no seu desenvolvimento, por falta de estímulos, ou muito pouco estímulos. Portanto, hoje nós já sabemos claramente, a criança nasce com autismo. Ninguém se torna autista ao longo da vida. Nesse mundo já apareceu de tudo, de tudo. Já apareceu gente dizendo que o tratamento poderia ser feito com moderador de apetite, fenfluamina. Já apareceu gente falando que era erva de São João. Cada época aparece uma. A atualidade é canabidiol. Porque foi se descobrindo, foi se observando que o canabidiol nas epilepsias, nos quadros epiléticos, né, nas convulsões de difícil controle, quando se usa vários anticonvulsivantes e a criança mesmo assim continua, há relatos científicos de que meninos e meninas, até adultos, ao usar o canabidiol, que é um produto, né, a maconha é o produto do canabidiol, não é? Então, elas podem ser amenizadas. E tem sim relatos. O fato é que também tem relatos que alguns que usaram canabidiol não melhoraram. E começaram a querer experimentar também com o autismo. E porque um aqui, ou outro lá, ou acolá, poderia ter feito uma suposta melhora, e não é difícil você encontrar talvez uma exceção aqui e acolá, que pudesse, não é nem suposta não, olha o menino até com canabidiol melhorou, mas isso estatisticamente é tão baixo, e não há controle claramente, que é o ABAB modelo, primeiro sem canabidiol como é que era a vida,
introduz canabidiol por tanto tempo, depois você tira novamente o canabidiol, observa, depois volta com ele. Esse aqui é os modelos mais simples, né, de ciência. Faz ou não faz efeito, não é? E até agora não há evidência clara definida, por exemplo, de canabidiol. Ora, fenfluamina já foi também experimentado. E cortisona, Brasil, inclusive, em São Paulo, num determinado instituto, etc., usou durante um certo tempo, não trouxe efeito. Portanto, não há, até agora, nenhum tipo de tratamento claro e definido para curar o autismo. Mas é claro que não pode haver, se a gente não sabe nem a origem, como é que você vai curar algo se você não sabe nem de onde vem? Vamos pegar para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, vamos pegar, por exemplo, AIDS. Quando ela começou a aparecer lá na África e vai expandir pelo mundo todo, é um vírus e que vai atacar a imunidade. Tá bom. É um vírus, mas que vírus que é? De onde? Levaram tanto tempo até descobrir AIDS. Bom, agora levaram um tempo enorme, mais de 15 anos, aí tentaram coquetéis, eu me lembro inclusive AZT, etc, até agora conseguir descobrir um conjunto, um coquetel, que não cura não, hein? Estanca. Portanto, hoje nós não temos tanta gente, ainda temos, mas tanta gente morrendo de AIDS. Porque pelo menos um coquetel para estancar, então o indivíduo tem vida mais longa. Porque senão morria muito mais cedo. Pronto. Vamos pegar a pandemia, esse ano de 2020. Primeiro estão descobrindo de onde veio esse vírus. Não, agora estão procurando, já é um vírus, está atacando as vias respiratórias, e aí já se sabe. Indivíduos, por exemplo, de terceira idade, são os mais vulneráveis. Indivíduos que têm alguma outra comorbidade, por exemplo, aqueles fumantes, os obesos, são muito mais vulneráveis. Mas interessante, já pegamos alguns indivíduos totalmente saudáveis, 30 e poucos anos, estatisticamente é bem mais baixo, mas também que faleceram por esse vírus, pelo Corona-19. Então, como é que você vai descobrir algo que cura se você não sabe nem de onde está vindo ainda? No autismo também é assim. Por nós não conhecermos a causa do autismo, primeiro, o autismo não tem cura. Doutor, então, o indivíduo vai morrer autista. Hoje nós estamos em 2020. Hoje eu vou dizer, ele vai morrer autista. Meu Deus, não há nada que fazer. Há muito que fazer e já estão, sim, tão avançados que a gente vai dizer, primeiro, quanto mais cedo a gente detectar o autismo. E ao detectar, conseguir descrever os sintomas, porque cada pessoa com autismo tem o seu conjunto de sintomas. Eles não são iguais. Graus de acometimento, uns são mais acometidos, outros não. Então, sendo assim, nós já sabemos que quanto mais cedo nós detectarmos, e para nós detectarmos, papai e mamãe têm que vir buscar os serviços. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no Brasil em 1986, 87, nós estávamos fazendo o diagnóstico de autismo naquela época em meninos com 8, 10, 12 anos, porque até lá os pais não procuravam os profissionais. Hoje já tem pais com 2 anos, alguns até com 1 ano e meio. Já vem procurar. E quando são mais graves, até antes de 1 ano e meio. Aqueles mais leves, eles estão chegando na gente ali por volta, né, nos clínicos, nos médicos que vão fazer a prescrição do diagnóstico, às vezes com 4, com 5, com 6 anos. De vez em quando a gente descobre gente aí que autismo está com 26 anos. Nossa, ele ficou autista aos 26 anos. Não, caramba, ele já vinha manifestando, mas eram sintomas aqui a colar, que ao longo da vida, e falando de autismo para cá, e lendo a colar, etc, etc, mas ele não ficou autista aos 26 anos. Se o diagnóstico estiver corretamente prescrito, esse indivíduo nasceu com autismo. Mas os sintomas não eram tão evidentes. Ou indivíduos que moram em regiões remotas,
que todo mundo percebe o seguinte: esse menino tem alguma coisa. Olha, tem alguma coisa. Esse alguma coisa é nada, não é? Ele tem alguma coisa. Ele é esquisito. São esses nomes que a gente usa: esquisito, ele é diferente. E na medida que sai na mídia aqui, fala ali, TV aqui, uma pessoa fala, a professora leu um dia, o médico já fez outra leitura, então a gente está descobrindo bem mais cedo. Mas não é descobrindo não é porque surgiu ali, não. Ele já vinha com. E sim, qual que é o tempo para começar tratamento? Quanto mais cedo. E aí sim, de todas as condutas terapêuticas e pedagógicas e psicopedagógicas que nós temos, a cada vez mais fica evidente que quem entende de análise do comportamento, quem estuda a análise aplicada do comportamento, com isso você ameniza a mamãe, papai, vovó, vovô e irmãos. E quando você ameniza aqui, e esse menino está sendo cuidado pela psicopedagoga, pela professora, e ela percebe que com essa ou aquela conduta, quando bem orientada, ele diminui a gravidade de sintomas. Alguns até a gente consegue fazer desaparecer. Mas aí podem surgir outros. Porque se for autismo, mesmo nós ainda não temos cura, como já expliquei. Mas a gente consegue amenizar. Na medida que você ameniza, a professora fica mais animada, entendendo, não é? Como lidar, como é que ela deve reagir, agir com aquele menino, aquele seu aluno. Mamãe, papai seguindo a cartilha direitinho, as orientações. Então, evidentemente, o prognóstico para a fase adulta é bem melhor. É assim que estamos no mundo de hoje. Não tem análise do comportamento para autista. A análise do comportamento é você entender como funciona o comportamento humano baseado na ciência. Baseado na ciência. Ninguém acha nada, ninguém opina em nada. Senão, como se dá o comportamento humano? Através de experimentos. Então, é claro que como eu sou, não só o coordenador, como eu sou o professor de vários modos, de 2 modos pelo menos. Depois, Silvana Cristiana, analista do comportamento. Thaís Dalarete, analista do comportamento. Ana Paula Giacomazzi, analista do comportamento. E todos trabalham com autismo. Todas elas trabalham com autismo. Eu também trabalho com autismo há 45 anos. Então, os exemplos, a prática, aprende o conceito teórico aqui. Ao aprender como é que isso funciona no comportamento humano, a gente sempre procura dizer para o homem comum, né, para o papai, para a mamãe, como é que a gente funciona, mas a gente sempre, aí sim, vai lá na patologia. Então a gente pode pegar, por exemplo, TDAH, mas mais especificamente autismo, porque ali nós conhecemos com propriedade, porque é trabalho nosso do dia a dia. Todo dia a gente tem casos e nós cuidamos de pessoas. Então isso nos dá uma força de poder, através da análise do comportamento, explicar como é que isso funciona também numa criança com autismo. Mas não é aba para autismo. Como é que o conhecimento, você adquirindo conhecimento sobre análise do comportamento, como é que isto pode repercutir no autismo? Porque qual que é a diferença? Primeiramente, nenhuma. O autista é humano como eu. Ah, mas ele tem o autismo, sim. O autismo é uma atipicidade que não o tira da condição de ser humano, que não o tira da condição de que, por exemplo, na hora que ele está com muito sono, ele vai dormir. Não o tira da condição que quando ele está com muita fome, ele vai apresentar, ele vai manifestar no comportamento que ele está com fome. Portanto, é humano. A diferença é que a forma como ele reage a determinados estímulos é diferente. Mas a ciência do comportamento, então ela vai ser também diferente. Não, a conduta de resposta àquela tipicidade, ela é comportamentalista, ela não é de autismo, ela é comportamentalista. Ela vai se adaptar àquela tipicidade e não ao humano. Então, hoje, evidentemente, a análise do comportamento é o procedimento que mais tem colaborado no alcance de resultados interessantes para esta criança. É fundamental. Sem a família você não faz nada. Vamos fazer um cálculo? Uma semana tem 168 horas.
Os profissionais, psicólogo, fono, físio, TO, ecoterapia, etc., são alguns, inclusive, minutos por semana. Uma sessão de terapia ocupacional de 50 minutos. Ou duas de 50 minutos, que dão 100 minutos. 1h30. 1h40. A mamãe e papai convivem com esse indivíduo 24 horas, menos aqueles minutos que estão ali. Se nós não conseguimos fazer com a família que ela é o principal agente de modificação de comportamento, de desenvolvimento do seu filho, essas terapias vão ser só cosméticas. Indicam muito pouco. Mesmo que o indivíduo venha fazer 3 vezes por semana uma sessão de terapia ocupacional. Não quer dizer que não ajude, mas aquela sessão de terapia ocupacional é muito mais laboratorial. É o terapeuta ocupacional, cuidar daquele menino, perceber como que ele funciona naquela atividade, aperfeiçoa isto. Mas 50 minutos, senhora, ou senhor, 50 minutos. A semana tem 168 horas. E como é que eu vou fazer com as outras 167 horas e 10 minutos? E acreditar, dar crédito, que eu com 50 minutos por semana vou causar uma grande modificação rumo à independência, à evolução, ao desenvolvimento de uma criança com autismo, proponho que nós façamos uma reflexão sobre isso. Então, mais sabiamente, somos colegas da clínica e da escola, da pedagogia, da educação, até formal, entenderem que aquele quando eles estão conosco, essa população está conosco, nós desenvolvemos estratégias, observamos, experimentamos, ajustamos um programa e depois orientar pais de como lidar com seus filhos. É sempre bom lembrar, nenhum pai, nenhuma mãe faz um curso superior para se tornarem pais de autistas. Portanto, é o cidadão comum que de repente, ao procriar, ao ter um filho, uma filha, descobrir que é autismo, não só eles não têm a noção do que é tudo isto, muito menos o que fazer. É função nossa, profissionais da área da saúde e da educação, indicar, orientar, motivar a família a desenvolver, ou nós vamos indicar condutas já devidamente validadas por laboratórios e descobertas baseadas em evidências e não elucubrações, de como a mamãe e o papai, e penso mais do que nunca ainda, cuidado para não querer culpar pais que não estão fazendo o seu dever de casa. São humanos. Qualquer papai e mamãe, quando tem a notícia que o seu filho tem autismo, e esse papai e mamãe começam a ler o que é autismo, vai ler de tudo, desarruma qualquer pessoa. Então nós não temos que fazer julgamento nenhum. E quando a mamãe e papai não estão fazendo, é porque eles não estão em condições de fazê-los. Se sentem impotentes e primeiramente estão se rearranjando.